A gente de fato viveu muitas mudanças em um curto espaço de tempo. Nesses últimos 5 anos foram muitas transformações. Seja o impulsionamento da transformação digital pós-pandemia, né? Muitas empresas investindo em tecnologia, até a evolução das inteligências artificiais que mudaram completamente e continuam evoluindo de forma exponencial. E tudo isso impacta no mercado de tecnologia, tudo isso impacta no nosso dia a dia como programador. Mas com base nisso tudo, qual que é a perspectiva de futuro? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui, o futuro da programação e quais são as perspectivas para os próximos anos. Olá pessoal, bora para mais um vídeo, eu sou Carol Tequita, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse aqui é um canal de tecnologia, onde eu falo sobre tecnologia e outros assuntos também, freelancer, empreendedorismo. Muito obrigada por estar assistindo esse vídeo, eu espero que você curta aqui o conteúdo. Se você já é raiz aqui do canal, já sabe, né? Deixa aquele like, aquele comentário, porque é uma forma de você dizer pro algoritmo que esse conteúdo é relevante e assim você vai estar me ajudando imensamente. Muito obrigada por todo mundo que me apoia aqui no canal. E hoje eu vim falar sobre uma questão muito interessante, né? Sobre futuro, né? Futuro e programação. Com tanta evolução, acho que a gente se questiona o que vai acontecer com a programação ali na frente. Então, eu trouxe algumas tendências que eu tenho observado ali no mercado. A primeira tendência que eu quero falar sobre isso é o aumento da concorrência e também da expectativa. A gente sabe que com essa transformação digital, né, com esses holofotes na tecnologia, isso também trouxe visibilidade para esse mercado. Muitas pessoas também se interessaram por esse mercado. A gente também tem uma maior facilidade para poder entrar no mercado, no sentido de ter muitas opções de cursos, de capacitação ali. As empresas cada vez menos estão exigindo diploma, né? Então é mais fácil você conseguir se capacitar e entrar em menos tempo no mercado, porque é um mercado que precisa dessa mão de obra. Isso tudo faz com que aumente a concorrência desse mercado. Mais pessoas entrando, é um mercado que se torna cada vez mais competitivo. Não que ele não fosse um mercado competitivo, né? Mas ele está se tornando cada vez um mercado mais competitivo, que vai exigir cada vez mais habilidades específicas desses profissionais. Então, antigamente, escrever código era uma super habilidade. Você saber se comunicar com a máquina era uma habilidade incrível. Hoje em dia, escrever código não é mais o bastante. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso. Então, o fato de você escrever um código não te torna super especial, né? A gente tem IAs que estão gerando código. Então, qual que é o papel do programador nesse contexto? É muito mais do que escrever, copiar e colar um código. É um papel analítico que vai pensar em outras esferas do desenvolvimento que não sejam somente essa questão de escrever o código. Afinal, a gente trabalha como programador, a gente não trabalha para escrever código, a gente trabalha para resolver problemas, e um código é um meio que a gente utiliza para comunicar com a máquina para resolver esse problema, mas cada vez mais esse meio de resolver o problema, né, essa questão ali de como se comunicar com a máquina vai ser transformado, vai ser automatizado, vai ser otimizado aí nesse processo. E quem trabalha com tecnologia está cansado de ver esse tipo de transformação na sua atividade, no seu dia a dia. Se a gente olhar para o que era programação há 10 anos atrás, era muito diferente do que é hoje, né? Imagina, você não tinha questão de containers, de Docker e tal, para garantir esse ambiente de desenvolvimento, você não tinha nada disso, né? Você tinha que setar um ambiente no braço ali, na raça, você não tinha uma série de coisas, de recursos que você tem hoje, que facilitam o desenvolvimento. Então, isso vai naturalmente evoluindo, né? Se você fosse fazer um jogo na raça ali, utilizando a linguagem C, você ia gastar muito mais tempo do que você gasta hoje com uma game engine, com diversas ferramentas, inclusive ferramentas de inteligência artificial. Então é natural, isso vai evoluindo com o tempo. Mas a grande questão aqui que eu falo sobre o aumento das expectativas é que as empresas elas não querem somente mais um profissional que escreve código, porque escrever código já não é uma habilidade assim super especial e cada vez menos isso vai ser relevante. O programador ele entra como um profissional estratégico que vai ter o entendimento dos fundamentos para poder inclusive fazer a triagem das implementações que são geradas por IA. Então não é sobre copiar e colar um código, entender os fundamentos para entender se aquela é realmente uma boa solução para o seu contexto ou se não é uma boa solução para o seu contexto. Se você não tem o conhecimento para fazer essa triagem, você com certeza está trabalhando como se fosse um proxy, copiando e colando código, e isso sim é um problema. Então eu vejo que essa base, esses fundamentos vão ser cada vez mais exigidos aí do profissional. Ele tem que saber esses fundamentos, ele tem que ter essa capacidade analítica para além de escrever um simples código. As expectativas elas vão cada vez mais subir nesse mercado. E outra coisa que eu acho que é a tendência é a procura por profissionais multidisciplinares, ou seja, profissionais que conseguem transitar em diferentes contextos e tecnologias. Não estou falando aqui de generalistas e especialistas, estou falando aqui de profissionais que sabem os fundamentos e conseguem ter essa versatilidade de transitar entre contextos, né, de aprender novas tecnologias rapidamente, inclusive justamente utilizando a inteligência artificial para se tornarem versáteis nesse contexto. Eu acredito muito que profissionais que conseguem transitar
e ser multidisciplinar, agregar outros tipos de conhecimento e habilidades, vão ser cada vez mais destacados nesse contexto. Outra tendência que a gente pode ver é um aumento significativo em tecnologia. Tecnologia é a pauta do momento, né? E esses investimentos, eles vão continuar aumentando. É claro que durante a pandemia a gente teve um boom, depois a gente sofreu bastante por um período econômico de alta inflação, né? Que nesse momento está se normalizando, então a gente está vendo ali os Estados Unidos conseguindo recuperar a sua economia, abaixar um pouco a inflação, dólar começando a se valorizar nesse sentido, né? E esse é um sinal muito positivo, porque quando a gente fala do mercado de tecnologia, se a economia americana está se recuperando, né? Se o Fed começa a cortar as taxas de juros, isso indica que investidores vão procurar investimentos mais arriscados. Quais são os investimentos mais arriscados ali que dão muito dinheiro? Com certeza o mercado de tecnologia, especialmente quando a gente fala em inteligência artificial. Então, com todo esse cenário econômico, que é claro que não dá pra gente prever, não tem bola de cristal, mas é um cenário muito positivo pra gente ver um investimento maior nesse setor de tecnologia agora em 2025 e nos próximos anos. Inclusive, se a gente for parar pra pensar, hoje qualquer empresa que compete a nível global, por mais que aquela empresa ela não tenha o core ali do seu negócio em tecnologia, ela sabe que ela precisa de alguma forma investir em tecnologia, seja para otimizar seu processo, para cortar custos, né, para melhorar em algum ponto da sua produção de fato. Então a tecnologia ela ganha holofotes nesse sentido de otimização, fazer mais com menos. E isso consequentemente acaba gerando uma demanda digital muito grande nesse sentido. Você está cansado de fazer Ctrl+C, Ctrl+V do código sem saber exatamente o que está fazendo? Então para aí que eu tenho uma dica muito legal que vai transformar a forma com que você aprende e evolui na sua carreira. Eu tô falando do curso.dev do Felipe Deschamps. O Felipe tem mais de 10 anos de experiência na área de tecnologia e ele atua em várias frentes como programador, como empresário e até CTO de grandes empresas. Além disso, ele tem um dos maiores canais do YouTube da área de tecnologia com quase 800 mil inscritos. Só que quando a gente fala do Felipe, a gente precisa destacar principalmente a habilidade dele de explicar temas complexos de forma simples. Nesse sentido, o curso.dev não é só mais um curso de programação, é uma plataforma única que foi projetada para te ajudar a se sentir mais confiante como programador. Para você ter uma ideia, no site do curso você encontra mais de 1.500 depoimentos de aluno compartilhando as suas experiências sobre o curso e nenhum daqueles depoimentos foi escolhido. Eles representam genuinamente o que os alunos acham do curso. O curso.dev também tem dois diferenciais. Se você não tem limite de crédito no seu cartão, você pode pagar de forma recorrente e também tem reembolso total garantido de 30 dias. Ou seja, você pode testar ali o curso. Se não for para você, se você não gostar, você tem o seu dinheiro de volta sem pegadinhas. Lembrando que hoje, fazendo sua matrícula, o seu acesso é vitalício, mas a gente não sabe até quando essa condição vai. Então já aproveita o meu cupom de desconto ATEQUITA10 para garantir 10% de desconto na sua matrícula do curso.dev e o link vai estar aqui na descrição do vídeo. O terceiro ponto que eu queria trazer aqui é que a forma com que a gente desenvolve vai mudar muito nos próximos anos. Já vem mudando, né? Ferramentas como o GitHub Copilot já revolucionaram o mercado e vão continuar surgindo ali para automatizar processos, tarefas repetitivas, para ser como se fosse um superpoder para que nós programadores conseguimos ser mais produtivos, deixar aquelas tarefas que eram tarefas de formiguinha, né? E começar a fazer as coisas que são mais importantes, né? Fazer outras tarefas ali dentro do desenvolvimento, onde nosso papel é fundamental. Então esperem sim um verdadeiro boom em relação a esse tipo de ferramenta de otimização. Por exemplo, desenvolvimento assistido por inteligência artificial, ferramentas que geram testes, documentação que ajudam na depuração ali do software, código e navegadores também, né? Serviços como GitHub Codespaces vão trazer esse desenvolvimento de forma acessível, sem depender de um hardware de ponta para que você consiga trabalhar com isso. E ambientes totalmente integrados, ferramentas que vão fornecer ambiente de desenvolvimento totalmente online, com emuladores, com ferramentas, com tudo que a gente precisa no ciclo do nosso desenvolvimento. Essas ferramentas, elas vão cada vez mais democratizar o acesso a tecnologias avançadas e trazer esse superpoder na mão do desenvolvedor, para a gente deixar de fazer tarefas repetitivas que se tornaram até braçais ao longo do tempo, para usar muito mais o nosso intelecto em outras esferas do desenvolvimento. E aí eu já vou entrar em outro ponto, né? A IA ela vai aprimorar, mas não substituir. Essa discussão sobre substituição das IAs, né? As IAs substituírem os programadores é uma discussão recorrente. Eu evito entrar sobre essa pauta aqui no canal porque é uma discussão muito polêmica, mas a questão é, vamos tornar com fatos, né? Hoje é praticamente improvável que nós sejamos substituídos, até por uma questão de infraestrutura e custo para você ter ali uma inteligência artificial que realmente substitui um desenvolvedor, né? Hoje o custo computacional disso seria muito grande, além de que você tem que considerar que as inteligências artificiais, elas não são 100% assertivas, então você precisa de uma pessoa, assim como eu falei, que sabe os fundamentos para poder fazer a triagem dessas informações, né? Quem trabalha
trabalha com IA no seu dia a dia sabe que essas ferramentas ainda alucinam muito, a gente tem que corrigir muito erro quando a gente está utilizando esse tipo de ferramenta, mas sim, elas ajudam no nosso workflow de desenvolvimento. Então essas ferramentas, elas foram utilizadas para dar superpoderes para nós. Por exemplo, a Carol com esse superpoder, a Carol que sabe trabalhar com essas ferramentas de IA, ela tem superpoderes para conseguir produzir muito mais do que uma Carol que não sabe trabalhar com isso. Então não é que a Carol vai ser substituída pelas ferramentas, mas se a Carol não sabe trabalhar com essas ferramentas, de repente ela possa perder lugar de mercado para Maria, que domina essas ferramentas e é muito mais produtiva do que a Carol que parou no tempo e não conseguiu dominar essas ferramentas. Então, é tudo sobre produtividade, o quanto você consegue produzir. E é nesse sentido que você se torna relevante no mercado. Saber a base, os fundamentos, né, para ser essa peça chave e analítica no processo e saber dominar e trabalhar com essas ferramentas para trazer maior produtividade. O desenvolvedor hoje, ele não pode fechar os olhos para as inteligências artificiais, ele tem que entender que esse é o caminho, que o seu dia a dia ele vai ser transformado sim e utilizar essas ferramentas para aumentar a sua produtividade e fazer muito mais do que ele poderia fazer sem elas. É só você parar para pensar, se você trabalha com essas ferramentas já há algum tempo, por exemplo, se você está trabalhando com Copilot já tem 1 ano, tenta imaginar como que era o desenvolvimento antes disso, né? O quanto mudou o seu fluxo de desenvolvimento, o quanto isso otimiza ali o seu desenvolvimento. Cara, uma mão na roda para poder fazer teste. É claro, você tem que corrigir, não é 100%, mas já ajuda, elas não são perfeitas, né? Não é sobre perfeição, mas é sobre ter algo útil para te ajudar ali no seu trabalho, no seu dia a dia. Outra tendência que a gente vai observar para os próximos anos é a questão da inteligência artificial avançada, tá? Agentes autônomos de IA. Inclusive, quem olha esse universo de criptomoedas sabe que agente de IA é a narrativa mais quente do momento nesse sentido ali de investimentos, né? A gente tá vendo uma quantidade absurda de tokens surgindo nessa narrativa de agente de IA, e esse também é um sinal do quanto esse mercado está se fortalecendo, de quanto esse contexto, essa narrativa, ela é importante para os próximos anos. Então, cada vez mais você vai ver esses agentes que são autônomos, ou seja, eles conseguem executar tarefas de forma independente, conseguem aprender com as suas experiências e automatizar tarefas que sejam repetitivas para a gente, liberando os humanos para concentrar em atividades que sejam mais criativas e estratégicas, onde a gente pode exercer o nosso senso de humanidade, de entender o nosso contexto ali como humanos, né? Outro ponto legal da gente pensar de inteligência artificial avançada é a IA rodando localmente. Graças a avanços como os da Qualcomm, a gente vai ver cada vez mais essa questão de rodar os modelos localmente e o quanto isso pode ser muito mais rápido do que utilizar em infraestruturas em nuvem. Esse ponto também é uma tendência porque resolve uma questão muito grande, problemática em relação às IAs, que é a questão da infraestrutura. Então, cada vez mais uma evolução nesse poder computacional para que a gente consiga rodar esses modelos localmente. A automação industrial também é outro mercado que está em alta, né? A gente vê muito falar ali de sistemas autônomos, como os carros da Tesla, que ali se autodirigem nesse sentido, né? Que são autônomos, né? Mas não só isso, né? Essa autonomia, ela é aplicada em diferentes mercados e também na automação industrial, né? As indústrias usam bastante isso. Isso, na verdade, não é uma novidade, já é um mercado que já há algum tempo, né? A indústria 4.0 vem trazendo muito investimento nesse sentido, porque traz uma otimização muito grande quando a gente leva para o campo industrial, né? Você conseguir otimizar os processos de produção, você conseguir automatizar, né? Fazer mais com menos. Então, para mim, para quem está pensando em uma especialização, essa área de automação industrial é uma excelente área para você se especializar. Ela deve receber em torno de 15 trilhões até 2030. Outro ponto que a gente precisa falar é a privacidade e segurança dos dados, já que a gente está gerando dados o tempo inteiro. Para vocês terem uma ideia, em 2025 a gente vai gerar 463 exabytes de dados por dia, né? E com essa quantidade de dados, a gente tem que se preocupar com a segurança, com a privacidade desses dados, que são muito importantes. Os dados, eles são extremamente valiosos. Então, as empresas vão investir cada vez mais em cybersecurity, né? Se você é um profissional que também está pensando em alguma área para adquirir novos conhecimentos, essa área de segurança também é uma área muito estratégica, que a gente vai ver muito investimento, especialmente porque as empresas, elas têm que estar em conformidade com as leis, e a gente está vendo uma evolução muito grande nessa questão de privacidade ali, de regulamentação de diversas coisas, inclusive de inteligência artificial, em relação aos dados. E aí outro ponto bem interessante é essa união, né, da cibersegurança com inteligência artificial, de você utilizar recursos de IA
para te ajudar nessa prevenção ali, para identificar gargalos ali, para te ajudar ali a tornar os sistemas mais seguros. No fim das contas, já que eu citei essa questão da cibersegurança e inteligência artificial, né, a integração dessas tecnologias é onde realmente está o grande salto. Então, para mim, a grande tendência ali é justamente a integração dessas tecnologias, como por exemplo, inteligência artificial e computação quântica, né? Você conseguir evoluir de uma forma para conseguir rodar esses modelos de forma cada vez mais performática. E a gente tem evoluído muito nesse sentido. Inclusive, o Google recentemente divulgou um chip, né, que eles estavam desenvolvendo, que conseguiu resolver um problema em 5 minutos, onde os supercomputadores que a gente tem hoje demorariam 10 septilhões de anos para resolver. Olha só a evolução de 10 septilhões de anos para 5 minutos, né? Inclusive fizeram brincadeiras nesse sentido, falando que o chip conseguiu alcançar o multiverso para conseguir ser tão rápido assim, né? Mas só para você ver o quanto isso está sendo exponencial atualmente. Outro ponto importante da gente falar também é essa questão da tecnologia sustentável. A gente vê falando de inteligência artificial, né? Construção de data centers, e a gente sabe qual o impacto que isso pode ter em relação à energia, né? Afinal, são máquinas que consomem muita energia e a geração dessa energia tem um impacto ecologicamente falando. Então, pensar nessa energia renovável é importante. Inclusive, gigantes como a Microsoft têm pensado justamente na construção de data centers com energia 100% renovável. Essa também é uma tendência. A gente precisa entender que o mercado de tecnologia ele continua evoluindo de uma forma acelerada, muito mais do que a gente via antes, impulsionado justamente por esses avanços da inteligência artificial. Então, é um desafio para nós programadores nos mantermos atualizados e relevantes, né? Por isso é muito importante, se você tá com medo de tudo isso, o maior conselho que eu te dou é buscar conhecimento. Busque conhecimento. Sempre que você tiver com medo de alguma coisa, busque conhecimento. Seja entender um pouco mais sobre as inteligências artificiais, como essas ferramentas podem te ajudar, ou seja, fortalecer a sua base ali de fundamento, sua base analítica, que é muito importante para que você se torne uma peça-chave e fundamental ali nesse fluxo de desenvolvimento, tá? Já vai a dica para você e aproveita ali essas oportunidades que podem surgir no futuro, nessas áreas onde você pode se especializar, automação industrial, cibersegurança, né? O profissional de tecnologia é o profissional que tem que estar acompanhando essas tendências e identificando as melhores oportunidades para continuar e se tornar sempre relevante aí nesse mercado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Assim como é de costume, eu vou responder um comentário que deixaram em outro vídeo aqui do canal, mas você também já deixa o seu comentário de qual que é a sua perspectiva para o futuro em relação ao mercado de tecnologia, em relação à programação. Você vê de uma forma diferente de mim? Não deixe de deixar o seu comentário aqui, que seu comentário é muito importante para mim. Agora eu vou responder aqui o comentário da Brenda Montenegro. Ela falou o seguinte: ainda vale a pena começar do zero em 2025? Vou responder a sua pergunta. 2025 o ano vai acabar? Eu acredito que não. Tem muita gente apocalíptica, mas eu acredito que o mundo não vai acabar em 2025. Se o mundo não vai acabar, sim, né? Vale a pena começar do zero. Eu não gosto dessa pergunta, vale a pena, porque essa pergunta, ela mostra vários problemas, né? A pessoa, ela não quer correr riscos, a pessoa, ela quer uma coisa garantida. Agora, uma coisa que eu falo pra você, nada é garantido na vida, nada. Nem a própria vida. Então, não tem ninguém que vai falar pra você, não entra nisso que é garantido. Não tem, cara. Você esperar uma 100% de garantia da vida, isso não existe. Mas, de fato, cara, se o mundo não acabar esse ano, a gente vai continuar tendo demanda de tecnologia, porque os problemas existem, os programadores estão aí para resolver problemas, programadores se aposentam e precisam de novos programadores entrando também, então o mercado ele vai girando. E sim, vale a pena aprender do zero, se você quiser trabalhar com isso, com certeza, né? Espero que eu tenha conseguido responder aqui a sua dúvida, né? Assim como é de costume, eu vou indicar outros 2 conteúdos para vocês maratonarem aqui no canal. Um desses conteúdos vai ser um vídeo que eu gravei sobre as top linguagens para você aprender em 2025. Esse vídeo tá muito legal. E o outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!